Eu sou Haroldo da Âncora e muito bem-vindo ao Fala aí, Mestre, o podcast do Âncora Group. Hoje a gente vai estar com um tema muito interessante, são as mulheres na construção civil, o empoderamento delas. E olha, não poderia estar com gente melhor para estar representando essa... Como eu posso falar? Me ajuda aí, Elaine. Esse gênero não é injusto falar. Não. Esse ser especial que são as mulheres, detalhistas, poderosas e na construção civil. Então, olha, gente, eu estou aqui agora e muito obrigado pela sua presença. Estou com a Elisa Rosenthal, do Instituto Mulheres no Imobiliário, né? A Carol Siqueira, que é a vice-presidente da Inova Steel, e não menos importante, a Elaine Rodrigues, diretora comercial da Âncora. Né? Muito bem-vindas a vocês e muito obrigado por estar com a gente aqui. Nós que agradecemos, um privilégio. Eu gostaria que vocês, sem brigarem, lógico, falassem um pouquinho, né, da experiência de vocês e como vocês chegaram até aqui. Quer começar você, Carol, por favor? Pode ser, vamos lá. Bom, eu comecei muito nova, né, no setor da construção, porque eu tenho uma empresa familiar e era o meu pai e o meu tio que comandavam um negócio, só que no segmento de estrutura metálica de aço pesado. Então, eu visitava muito as obras com meu pai. Eu estava lembrando esses dias que a primeira empresa do meu pai chamava Lumi World. Era um nome inglês que o brasileiro adora, né? Americanizar as coisas. Eu lembro que eu, com 5 aninhos, ia lá, adorava ver a máquina de escrever e atender o telefone. Lumi World, bom dia. Eu achava o máximo, era o auge da minha vida poder atender o telefone da empresa, mandar um fax, né? Então, sempre foi muito sonhado, muito desejado estar nesse ambiente para mim. O meu pai e a minha mãe sempre gerou essa expectativa em nós. Olha, um dia isso aqui vai ser seu. E mesmo com muitas dificuldades, porque a empresa demorou muito para dar certo, né? Empreender no Brasil não é fácil. Eu fui, de fato, entender o meu papel na empresa, lidar com mais seriedade, com mais maturidade do meu legado quando eu tinha 16 anos. Foi quando eu vendi a minha primeira obra. Eu falei, meu Deus, eu vou construir uma casa de uma pessoa de verdade. Meu Deus, esse negócio agora ficou sério. E aí eu me envolvi muito na construção dessas primeiras casas e sou muito grata a esses primeiros clientes que acreditaram em uma menina, né, menor de idade, e acreditaram que a gente teria a capacidade de realizar o sonho da vida deles. É só. E hoje, e aí quando da empresa, como é? Lumi World? Lumi World foi a primeira. E depois? Bom, meu pai e o meu tio se aposentou logo quando eu tinha ali uns 12 anos, porque eles não tinham ponte rolante. E aí essa movimentação das estruturas metálicas acabou prejudicando a coluna dele. E o meu pai continuou no negócio até eu ter uns 18, 19 anos, depois meu pai saiu também. Então hoje 100% quem toca o negócio, eu e o meu irmão, que é o Everton. Tá certo. Então hoje então é a ficamos mesma nós dois. empresa até hoje. Não é mais a mesma empresa porque foi para outros ramos de atuação, né? Nós verticalizamos, então hoje nós temos um grande grupo. Sim. Que envolve desde a parte da industrialização, da construção, a parte do Inova Capital, que a gente financia as obras, a Modular Home, que manda as casas prontas, enfim, a Plaquilux, que é a fabricante dos materiais, é um grupo hoje formado por 8 empresas. Olha só. Mas acaba que o nosso alicerce foi lançado lá atrás, né? Foi construído lá atrás. O Enix entra como uma empresa também? Ele é uma das empresas do grupo, ele está entre essas 8 empresas, que é a nossa empresa de educação, né? Então, o Enix, ele vem com esse propósito de divulgar os sistemas construtivos inovadores para o mercado. E nós também temos a Steel Pro, que está dentro do Enix, que é o nosso centro de treinamentos, onde nós formamos a mão de obra qualificada. Acho que depois a gente até vai falar um pouquinho mais do Enix também, vamos, né, sim. Elaine? Sim. Tá? A Elisa? Gostei que a Carol começou, porque são experiências muito complementares, né? A minha experiência já é de mercado da construção, mercado imobiliário. Então, eu sou arquiteta e comecei trabalhando em construtora, que também era incorporadora, mas muito no canteiro de obras. Então, eu, como muitas mulheres que talvez vão se identificar, já fui a única mulher no canteiro de obras, já tive que, né, tocar canteiro sendo a única mulher ali junto com o mestre e com a equipe de obra, e fazendo todo o desenvolvimento de produto imobiliário. Então, a minha carreira ela é toda desenvolvida dentro de grandes incorporadoras, inclusive multinacionais, mas chegou o momento da nossa vida, né, Elaine e Carol,
E aqui, Haroldo, eu te peço esse olhar empático, porque a mulher ela tem um determinado momento de vida em que a maternidade ela vira uma decisão de possíveis impactos na nossa evolução de carreira. E aconteceu comigo, depois dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu resolvi empreender. E na minha vida empreendedora, eu tentei sair do mercado imobiliário, mas ele nunca saiu de mim. E foi nessa fase que eu fundei, então, ali na época era um grupo, Mulheres do Imobiliário. Hoje ele tem 5 anos, é a maior comunidade feminina do mercado imobiliário brasileiro hoje. A gente congrega mais de 7 mil mulheres, 1.500 diariamente ali no nosso grupo, na nossa comunidade. E nós temos uma atuação nacional, hoje em 9 estados, que a gente representa, são lideranças homologadas. E a gente tem um ecossistema que trabalha tanto o debate de temáticas que envolvem o mercado imobiliário, como um braço social onde a gente capacita mulheres, de um lado para vendas e do outro lado para construção civil. Porque o que a gente acredita, e eu acredito muito, é que as novas metodologias construtivas elas precisam acontecer essencialmente na venda. Porque se a gente não conseguir fazer uma venda, como a Carol muito bem colocou, de uma metodologia nova construtiva, quem vai construir? Então, a gente precisa capacitar todo o nosso ecossistema profissional, desde a corretora, da arquiteta, da engenheira, né, dos empresários, da empresária, para que a gente consiga implementar novas metodologias construtivas. E é isso que a gente aplica hoje no Instituto. A gente trabalha com capacitação, apoio e networking. Olha que legal. Muito bom. É uma coisa que a gente até fala, até na âncora mesmo, que o comercial é a locomotiva, né? Totalmente. É verdade. Ela puxa, mas ela precisa da linha, precisa dos vagões e tudo mais. Sim. E falando nisso, Elaine, eu poderia fazer a sua apresentação, mas eu acho que você vai ser muito mais emocionante. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória aí. Eu tenho o início na âncora, né? A âncora, inclusive, ontem completou 32 anos. Uau. Parabéns. Uau. E desses 32 anos, eu estou lá há 26 anos, né? Então, comecei minha trajetória novinha, né? Eu até brinco, falo que eu fico entregando a minha idade, né? A gente começa a falar de quanto tempo, começa a fazer conta. E a âncora é uma empresa familiar, muito pequena na época, né? Com poucas pessoas. Mulheres, naquela época, tinha acho que 2 mulheres dentro de uma empresa, né? Que é um cenário totalmente diferente. E fui buscando oportunidades, sempre na área de vendas, né? Então, como o Haroldo já comentou aí, ele conhece bem minha trajetória, porque eu fui vendedora, tive muito tempo na linha de frente, mesmo atuando em vendas, campo. Eu costumo falar que hoje eu estou como diretora comercial, mas eu continuo sendo vendedora, né? No fundo, você, quem é de vendas vai continuar sendo vendedor. Sair. Eu acho que Não todos consegue. somos, né? Todos Não somos consegue, vendedores. não consegue. A gente é um prazer tão grande, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de estar com o cliente, de estar no dia a dia. E assim, foi um grande desafio, porque hoje a gente está falando de uma presença muito maior das mulheres, ainda sendo um grande desafio no mercado. Mas há 20 anos era totalmente restrito. Você fala assim, uma mulher, né, no mercado? Como assim? Uma mulher num cargo de liderança? Sim. Né? Como que vai ser isso, né? Então, assim, foi um grande desafio. Eu ainda me sinto muito desafiada todos os dias, que a gente aprende muito nesse mercado. Aprende com outras mulheres poderosas, né? Como vocês também, como pessoal de campo. Aprende com o time. Então, a gente tem que aprender vamos dizer assim, se locomover, né? Como o Haroldo disse que é a locomotiva. Então, a gente aprender a guiar essa locomotiva no comercial, né? Todo dia. Tem um detalhe interessante. Vocês não tiveram, já teve na âncora alguma vez? Eu já. Já. Eu amo aqueles quadros que tem lá na recepção. Ah. São lindos, feitos com arte, com os Os parafusos. nossos Sim. produtos, né? E você notou nas vendas que não tinha, só tem mulheres lá, né? Verdade. Time Bastante interno. mulher. Porque eu acho que Deus está nos detalhes, né? Então as mulheres são extremamente Mas, Haroldo, detalhistas. Não é só nos detalhes, né? Eu vou te dar agora dados de pesquisas que nós fizemos pelo nosso Ótimo. instituto. A gente percebe que as mulheres estão presentes em muitas áreas e áreas estratégicas de várias empresas. Mas a mudança, e eu ouvi essa frase, não é minha, mas eu vou replicar, a gente faz mudança ou pelo bolso ou pelo coração. No Mulheres no Imobiliário, conseguir convencer a todos pela causa feminina não é fácil, ainda mais no Brasil. Mas a gente conseguiu convencer pelo bolso, que foi a nossa primeira estratégia. Como a gente fez isso? Uma pesquisa com 2.000 pessoas mostrando o papel da mulher na decisão de compra do imóvel. A mulher é absolutamente a influenciadora na decisão de compra do imóvel e a influenciadora não só na decisão, mas na parte financeira
na aquisição do imóvel. Com isso, essa questão das vendas, ela fica muito mais evidente na hora que a gente vai falar da identidade, da comunicação para potencializar vendas. Em todos os ambientes que eu vou palestrar, quando tem equipe de vendas, comercial, corretores, eu sempre pergunto quem são os seus 5 maiores vendedores. Invariavelmente, ou são todos ou metade são mulheres. Então, a gente tem uma potência de vendas reproduzida no nosso setor imobiliário muito potente, com as mulheres à frente de vendas. E você está comprovando para mim que na Âncora é igual. Sim. O que a gente tem que agora entender do nosso lado aqui, né? Vamos falar um pouco aqui como lado, como mulheres que influenciam o nosso setor, é dar, né, a essas mulheres voz e a liderança e o que elas representam para outras mulheres. Sim. Porque hoje a Carol ela tem um papel fundamental numa indústria extremamente machista, masculina e masculinizada. Sim. Então a Carol, que é essa mulher completamente feminina, que sempre se coloca de uma forma, né, muito com a sua graciosa, mas sem deixar de falar de uma forma assertiva, sem de se deixar de se colocar. E isso é conseguir, né, manter esses espaços que a gente conquistou ao longo da história, da nossa história e na sociedade, e realmente fazer jus ao espaço que a gente hoje ocupa. Então, é muito importante as mulheres como a Elaine, como a Carol, que estão nesses lugares de liderança, mostrarem para outras mulheres que é possível chegar até lá. Eu acho isso muito interessante, inclusive, falando das próprias vendedoras, que a gente lá, elas são com 30, Elaine? 30. E eu vejo que elas dividem muito bem as coisas. O homem tem vários assuntos. Ele trabalha para muitas coisas. A mulher não. Primeiro ela trabalha para casa e para a família dela. E depois o que sobrar é o resto. Então o foco é muito dirigido. Então elas têm esse objetivo. Eu acho que faz ser multitarefas. Eu acho que a gente tem essa habilidade natural. Mas quando elas sentam lá, elas estão lá e elas vão dar tudo que podem para sair o melhor negócio. E porque elas têm os filhos, a casa e tudo mais. E você falando mesmo, eu vi recentemente quando essas casas populares, se é uma família, eles não põem no nome do marido, né? Eles põem normalmente no nome da esposa. Os programas hoje de financiamento de habitação, né, de interesse social, habitação popular, HMP, HIS, Minha Casa Minha Vida, todos esses programas sociais, eles dão preferência, né, para o nome da mulher. E aí tem uma série de justificativas para isso. Mas eu também queria complementar, porque eu acho que é fundamental a gente colocar isso na mesa. Não se trata em momento algum de excluir o homem em nenhum momento, em nenhuma pauta, em nenhuma jornada daquilo que a gente se coloca e se posiciona como mulheres em liderança. O que a gente manifesta, a Carol endossa, e se ela achar que faz sentido, é justamente dar o espaço e o respeito que a gente quer e merece ter, contribuindo junto com o homem, porque é no ambiente de equidade que a gente vai prosperar. De forma alguma, né? Sim, não é um ambiente de exclusão. Então, a gente comenta, né? São 30 vendedoras internas, mas eu tenho um time de campo que ele é composto por homens e mulheres, com resultados excelentes, entendeu? No time interno também nós temos homens trabalhando. A empresa, eu acho que é o complemento. Você tem qualidades, habilidades, né, que se complementam ali no dia a dia. É isso mesmo. E até pegando um insight do que a Lisa falou, né, de reconhecer as mulheres, nós temos um pilar da nossa cultura que eu tenho muito orgulho, que é o do reconhecimento. Então, no final do ano agora, em dezembro, nós promovemos as sócias, 2 diretoras. Uma que estava comigo há 5 anos, que era a Lígia, ela foi sócia do grupo inteiro. E a Denise, que estava comigo há 1 ano e meio. Então, assim, não é nem sobre o tempo, é sobre a entrega da pessoa. Exatamente. E agora, eu falei para ela, eu estou empoderando vocês, porque eu quero que quando vocês cheguem diante do time de vocês, eles olhem e pensem, um dia eu também posso ser sócia desse grupo. Um dia eu também posso chegar lá. Então, nós temos e elas participam das tomadas de decisões, nós temos uma regra lá muito básica. Quando alguém quer fazer alguma coisa, podem todos concordar na mesa. Se um discordar, nós não vamos seguir. A decisão não é isolada, né? Não é isolada. A gente também tem essa mesma prática dentro da Âncora. Tem que ser em Ninguém conjunto. toma uma decisão sozinho. Então, tem um time para poder sentar e falar o que nós vamos definir aqui. Sim.
E o que eu percebi foi o engajamento delas, que já era muito grande, ainda maior agora, se sentindo donas junto com a gente, sabe? Muda completamente, né? A visão Completamente. como diretora já era como dona, né? É por É. isso que você promoveu. Né? Então, Exatamente. assim, a gente Por isso que é de virou sócia. Não, ela reconhecimento. já era sócia, porque ela já atuava. Ela agora só tem o como título. sócia. Exatamente. Ela tem o título e, obviamente, os recebíveis ali, né? Os dividendos no Sim. final do ano. Que é muito, assim, é muito louvável o que você coloca, Carol, porque a gente vive uma crise de liderança. Em vários ambientes profissionais, em mercados de trabalho, de modo geral. Então, meu segundo livro fala sobre isso, que é o Degrau Quebrado. Existe hoje uma crise muito significativa, especialmente em mulheres. A gente falava agora há pouco sobre multitarefas. E é uma habilidade nata feminina, mas é muito cansativo. É verdade. E as mulheres estão muito cansadas. Exato. Pós-pandemia, ainda mais estressadas, mais esgotadas, com mais burnout, com mais problemas de saúde. E isso vem se acumulando ao longo dos anos e da história, a ponto de que as mulheres, em algum momento, chegaram e falaram: eu não quero esse cargo de liderança. Eu não quero mais. Eu coloquei na conta, na minha balança, Não vale a pena. e não vale a pena. Quantas de nós não fez a conta algum dia para saber Acho quanto que todo mundo custa já fez essa ficar? conta. É verdade. Quanto custa eu ficar trabalhando o dia inteiro numa empresa? Porque eu preciso de alguém para cuidar da minha casa, dos meus filhos, né, da administração do meu lar. Uhum. Aí, se tem uma atividade fora do meu filho, eu tenho que pegar um motorista ou um transporte. Atividade essa na escola. Coloca na balança tudo isso. Essa conta, às vezes, ela é uma conta que não fecha. Então, as mulheres começaram a avaliar e tomar a decisão de não quererem galgar altos cargos de liderança por conta desse desbalanço. Mas quando a Carol coloca dessa forma que ela está trazendo, da experiência dela de empresa, é algo que a gente quer deixar como mensagem também, porque eu quero assinar embaixo, no sentido de que aquelas pessoas que entendem o valor de ter senso de dona, de ter um senso de comprometimento, que dentro de uma estrutura empresarial se chama intraempreendedorismo, que é você empreender dentro de uma estrutura corporativa, você tem muitas chances de prosperar, de ganhar, de aprender e crescer. E a gente precisa conseguir transmitir isso para as pessoas, especialmente para as mulheres, para incentivar que elas invistam nas carreiras, invistam em crescerem nas suas carreiras, Sim. porque isso dá grandes oportunidades na vida. A gente consegue falar, né, aqui de um lugar de carreira de visão de longo prazo. Isso é muito bom. Então, e aí você complementando isso até para quantas empresas? 8. 8 empresas. 8 empresas. Quantas empresinhas você tem? Aquelas que saíram de você? Olha, Quantos são seus filhos? eu tenho 2, que é 2. o Heitor, ele é autista, ele tem 6 anos. Ontem foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Também. Seu filho também é autista? Mas ele tem 21 anos hoje. Ele tá Uau. completamente... É o baixo espectro. Aham. Mas gigante que ele é por causa da mãe dele, tá? Sim. Porque o pai às vezes não sabe nem lidar com isso direito. E mães são mães. E eu tenho mais uma que é a Lulu, de 3 aninhos, a Luísa, né? E eles estão sempre lá na empresa. Quem me segue no Instagram, eu procuro fazer aquilo que meu pai e minha mãe fizeram comigo, também com eles, gerar esse desejo, sabe? Aí esses dias ele chegou lá e falou assim: gente, eu sou o presidente agora dessa empresa. Eu falei: eita, vamos ver as decisões do presidente. Tá todo mundo de férias. Aí eu deu férias pra todo mundo. E o dobro do salário. Eu falei: pronto, filho, você faliu a empresa em menos de 5 minutos. Mas a mamãe vai te ensinando. Você concilia, às vezes, até dessa maneira também. Concilio. Eu gosto de levá-los. Esse negócio de multitarefas. São 3 pessoas numa só. É a profissional, é a mãe e a Isso. esposa, a mulher também. Exatamente. Exatamente. Que é muito importante. Meu filho conhece o nome de todas as lideranças do Mulheres Imobiliário. Então ele pergunta: você vai ter reunião hoje com a Raquel, que é a nossa diretora do Soma? Você vai encontrar... E aí ele decora uns nomes, às vezes, né? Uma pesquisadora que palestrou pra gente. Hoje vai falar com a Tiziane. E de repente ele aparece com os nomes, assim. Ele vai lembrando de todo mundo. Isso é muito eu bom. fiz assim com as minhas crianças. Eu tenho 4 filhos, né? Mas dos 4, né? Eu tentei fazer... Eu tenho 3 meninos e um menino. E eu queria fazer todos parafuseiros. Só uma ficou parafuseira. Eu falo que é a melhor vai vendedora que depender tem na de minha cada casa. de cada é a um, né? Patrícia. Sim. Não é, E assim, é muito bacana ouvir vocês falando, né, que eles estão ativos, né? Porque Sim. a visão dessas crianças para o mundo vai ser totalmente diferente do que a gente tinha lá atrás.
né, do que nós vivenciamos como juventude, né, que é assim, poxa, eu tenho que ser sozinha e tal. Eu espero muito, né, que os meus filhos também observem e falem assim, não, a gente tem que batalhar, tem que fazer, mas tem que fazer acontecer, tem que estar junto, né? Você não vai, por exemplo, o menino deixar a família, não, a mulher tem que se virar, tal, dividir, né? A gente falou que a gente é multitarefas, mas a gente também quer que tenha ajuda nessas múltiplas. Exatamente. Eu acho interessante vir o Henrique, que é o filho dela, e falar assim, eu quero ser que nem a mamãe. Que lindo. E hoje as mulheres são exemplos, né? Quer dizer, eu tive em casa. É verdade. Todas as, né? Não existe aquela, não desmerecendo as mulheres antigas, do jeito que eram diferentes no passado, mas hoje vocês podem ir e vão a qualquer lugar. Sim. Mas eu acho que as empresas também têm que promover mais isso. Então, assim, não é só os meus filhos que podem ir lá. Os filhos dos meus funcionários também. Por exemplo, Dia das Mães, Dias dos Pais, eles podem levar os filhos juntos. Agora, esse mês passado, no Dia das Mulheres, a gente fez a Semana das Mulheres lá na empresa. Cada dia tinha uma programação diferente. Elas tiveram um curso de automaquiagem para elas aprenderem a se valorizar. Nós temos atendimento psicológico full time. Então, nós temos uma clínica parceira, 100% gratuito. A empresa paga todos os custos para qualquer uma. Se está passando por qualquer dificuldade, ela vai ter esse atendimento psicológico lá dentro. Porque eu tenho um mantra, né, que eu defendo, que é Deus em primeiro lugar, família em segundo e trabalho em terceiro. E eu falo isso para elas. Falo, talvez vocês não esperassem isso de mim. Mas é porque eu sei que se vocês estiverem com essa ordem correta na vida de vocês, vocês vão ser mais felizes. Então, consequentemente, seu trabalho vai ser melhor e tudo vai fluir melhor na sua vida. Eu não desejo robôs dentro da minha empresa. Eu desejo seres humanos que estejam alinhados com o nosso propósito. Carol, eu vou te pedir para você falar de novo esses valores ali na câmera. Claro. Deus em primeiro lugar, família em segundo e trabalho em terceiro. E eu falo que se eu defendo esses valores, eu também tenho que promover que as pessoas que estão junto conosco consigam ter essa vida nesses 3 pilares. Sim. Que é muito bonito eu vim aqui falar isso e meus funcionários tendo que trabalhar igual uns loucos. Todo mundo a liderança é exemplo, burnout. né? A liderança é exemplo. Não Exemplo. adianta a gente falar, a gente tem que liderar pelo exemplo. Exatamente. E você falou de 3 pontos, que é interessante. Arquiteta, com 3 pontos a gente faz um plano, não é? Nossa, A estabilidade se dá em 3 pontos. estabiliza muita coisa. Então. O nosso tripé, né? São 3 pontos. O tripé do Mulheres Imobiliário é networking, apoio e capacitação. Porque a gente incentiva muito que as mulheres promovam e façam networking, que não está na nossa educação feminina. Verdade. Não é Ninguém natural, Não né? é natural, porque depois de uma jornada de trabalho a gente só quer ir para casa, porque a gente tem uma jornada tripla, né, múltipla, que é não remunerada e invisibilizada. Sim. Então a gente precisa promover o network, a gente tem que incentivar isso. O apoio, porque é dentro do apoio de entender, né, que é a palavra que representa a sororidade, que representa a deixar daquela competitividade que nos foi imposta, a gente ter competitividade entre as mulheres, pelo contrário, é entender que a gente precisa incentivar esse apoio, né? E a capacitação, que é fundamental. Olha só. Porque capacitação é onde a gente muda estruturalmente, né? Toda essa visão, especialmente do nosso mercado, que aqui eu foco a gente falar, né, do eixo de mercado imobiliário e construção, e capacitando que a gente vai conseguir implementar as mudanças. Então, hoje, é muito mais comum você entrar numa construtora e ir numa obra e encontrar mulheres engenheiras, mulheres que estão ali liderando obras inteiras, que na minha época de obra não era tão comum. Era muito mais as arquitetas, como eu era, que iam ali fazer verificação de projeto, medição, mas a gente não tinha tantas mulheres liderando grandes obras e hoje isso está acontecendo mais. Então, assim, tem uma importância grande também dos movimentos, como Mulheres Imobiliário, tem a Infrawoman, que são as mulheres da infraestrutura, que é a Márcia, que é super liderança também. Então, tem as mulheres em construção, tem vários outros grupos hoje que promovem mudanças para que a gente tenha essa visão muito mais equânime de um mercado que precisa ganhar com essa visão, né? Sim. E nessa parte de educação, que você falou que você tem a parte de educação também. Sim. Você está fomentando um mercado que para a gente ainda é desconhecido, não é verdade? Tá? As pessoas não entendem. Toda vez que a gente fala em construção a seco, você lembra alguém no filme americano ser jogado pela parede e derrubando a parede. Não Exatamente. é verdade? Um terremoto levando, tempestade, e não é nada disso. Uhum. Tá?
E o que falta nesse mercado, e a gente sabe também aqui, é conhecimento e treinamento. E hoje, como você está trabalhando nisso e onde você pensa em alguma coisa, existe um projeto especial para as mulheres também, porque elas são muito... Eu estou andando nas obras e eu estou começando a ver Muitas mulheres. montadoras de drywall, de construção a seco. Sim, verdade. No nosso último curso que nós fizemos no final do ano, a gente tinha um time ali de 22 alunos, sendo que mais da metade dele eram de mulheres, Sim. se formando como montadoras. E a gente monta um módulo completo, né? Uma cabana chamada MOC, ela tem 2 andares, 45 metros quadrados, e elas montaram em 4 dias essa cabana, e foi muito legal. Então, a Steel Pro, ela tem sim esse projeto. Normalmente em outubro, ali naqueles meses, quando a gente fala de outubro rosa, a gente faz o curso de drywall só para mulheres. E nós temos um projeto que eu não divulgo muito, então provavelmente as pessoas não vão ver nas redes sociais, que é para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então a gente nem pode divulgar, a gente não pode filmar, a gente não pode fazer nenhum tipo de ação, mas a gente entende que o impacto que está sendo gerado ali, muito mais do que sendo mostrado, é muito grande, porque a gente está ensinando uma profissão para aquelas mulheres que a grande maioria veio de uma situação de relacionamentos abusivos, de violência doméstica. Então a gente sabe como isso é sério. Você dá devolver o poder para as mãos dela e dizer, olha, você é capaz. Sim. Você consegue sustentar a sua família. Deixa eu te ensinar algo novo. E nem sempre todas vão seguir, mas só o fato dela conseguir concluir algo, dela ver uma paredinha, dela ver uma casa e olhar e falar, meu Deus, eu não tinha noção que eu tinha capacidade de fazer uma coisa dessas. Normalmente ela ouviu a vida inteira que ela não faria nada. Com certeza, aquele porque todo normalmente é esse o discurso. Você não presta, você não sabe fazer nada. Para ficar com a barriga encostada ali, ou Exatamente. naquele lugar que é horrível isso. Como eu falei, eu tenho 3 filhas. Eu não Sim. crio filhas para ficarem, inclusive fazerem isso, mas por prazer. Sim, né? se Eu quiserem, quero que né? seja- se Tem que ser uma quiser. escolha. É uma É uma escolha. escolha, não uma imposição. E eu acho que a construção a seco deu, como é que eu posso falar? Uma nivelada nisso. verdade. Que acabou. Não precisamos porque é mais da força leve. bruta, né? É muito mais leve. Detalhe, né? E muita gente Detalhes. justifica a falta da presença feminina, e isso eu já ouvi de vários empresários, né, do setor. Ah, eu não consigo colocar mulheres na obra porque eu preciso que elas carreguem X quilos, ou como se não tivessem mulheres capazes. Mas, enfim, se a gente, né, na média... a Vamos questão imaginar, do né, peso- que o biotipo é diferente. Sim. E a questão, né, do peso fosse um fator limitante. Mas hoje, com a construção a seco, você consegue incluir a mulher em toda a cadeia. Aham. Nós fizemos uma visita técnica recentemente a uma fábrica de construção, de wood frame no caso, e de 200 funcionários, a gente via ali mais de 30% de mulheres que estavam ali produzindo, né, como a Carol bem falou. E a nossa oficina que a gente faz de capacitação dentro do Instituto, a gente fez 3, 2 em parceria com a CDHU, né, com o governo do estado, e uma com a subprefeitura de Santo Amaro, com uma vereadora que destinou para a gente uma emenda para capacitar mulheres de Santo Amaro. E a gente ouve algo muito assim, impactante para nós que podemos oferecer esse tipo de capacitação, não só dar empregabilidade, dar oportunidade, mas é muito em linha do que a Carol falou. Dessa mulher, ela consegue ter uma visão de eu sou capaz, Sim. eu posso. Então, ao final da nossa oficina, a gente entrega todo um kit de ferramenta. Ela sai lá com um kit totalmente pronta para abrir uma pequena empreiteira se ela quiser. A hora que elas recebem esse kit, é um empoderamento de você dar uma condição dela fazer algo, construir algo, né? É as armas, né? Você dá armas. Você empodera ela para ela estar ali conseguindo realmente, né, sair de situações de violência, sair de situações de assédio e etc. E a gente também faz, né, a gente capacita mulheres para serem corretoras. A gente está, inclusive, agora com uma parceria com o Justiceiras, da Gabriela Mansur, trazendo mulheres que foram vítimas, né, de violência para que elas aprendam, né, a serem corretoras de imóveis e trabalharem com a parte de comercialização. Então, é uma forma que a gente tem também de contribuir para a sociedade, a sociedade, dar um caminho para que essa mulher, né, ela retorne para a sociedade por meio de uma atividade. Eu vejo isso extremamente, olha, é saudável demais ver essas coisas. E a Elaine, eu até vou perguntar para a Elaine, a gente não,
eu só faço o que ela pede, o que ela manda. Mas a gente tem um sistema também de... Seria como um empoderamento, né, Elaine? Na hora que a gente treina todos as nossas profissionais, todos eles, para saberem o que eles estão vendendo e como se instala aquilo. Você quer falar daqueles sábados que a gente faz? A gente tem muito isso de fazer a coisa prática, né? Como você falou das dificuldades, né? Então, às vezes, como vendedora, como você está na linha de frente, o cliente pensa assim, fala, mas ela só sabe a teoria, né? Ela não sabe a prática. Ela só sabe ler a tabela, ela né? sabe ler a tabela, ela sabe ler o catálogo, né? Ela vai me ler o... Não, a gente tem, dentro de um programa que a gente faz periodicamente, uma imersão. A gente pega um sábado e nós vamos entregar para a equipe as responsabilidades. Então, eles vão ter que construir uma base de drywall, uma parede, vão ter que fazer uma estrutura em alvenaria. Então, a gente vai ter que fazer toda a parte de medição, usar as ferramentas. Então, e a gente faz uma competição, logicamente saudável, entre elas, para ver quem que vai ter o melhor resultado. Então, é assim, é na prática. Que legal. Então, assim, não tem assim, eu vou te ajudar. Não. Elas são orientadas, tem o material e põe a mão na massa. Então, qual o resultado final? Qual que é a entrega disso tudo? Não, isso é muito E é muito gratificante, porque no final você vê os detalhes, né? Que a mulher, nós somos detalhistas, né? Então a gente consegue ter ali, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes tem a dificuldade para carregar algumas coisas, né? Mas a entrega acontece e assim é muito legal. E a gente faz, às vezes, com equipe mista, homens com mulheres e tal. E é muito legal, porque às vezes a mulher tá ali, tá daqui pra falar, não tá saindo, peraí que eu vou tomar a frente, já vai, faz. E é muito legal. E no final... Gera autoridade, né? Exato. Então, assim, a confiança para a vendedora, para o profissional, falar com o cliente e falar, não, eu sei como que se aplica isso. E acho que tem uma mensagem importante, né, para quem estiver ouvindo a gente e assistindo. O que assim, geralmente eu gosto de mexer no bolso, que é onde a gente faz umas mudanças mais radicais. O que eu ganho com isso, né? Introduzindo mais mulheres no meu canteiro ou profissionalizando mais. Nós temos dentro do Instituto um grupo, um núcleo só destinado à alta liderança, então são diretoras e CEOs de construtoras incorporadoras. Uma delas é a Cecília Cavazzani, que é uma grande construtora da região de Guarulhos. E ela fez um investimento de mão de obra feminina em toda a sua equipe de entrega, manutenção e entrega das unidades. E ela conseguiu medir o quanto que ela aumentou o índice de entrega de chaves sem nenhum tipo de refacção. Porque isso dá... Refação, né? De refação. Porque isso você acelera, né, os seus recebíveis na obra, porque você entrega a chave, você consegue ter os recebíveis antecipados. Então, ela conseguiu colocar a mão de obra feminina, aumentando a rapidez na entrega das chaves. Por quê? Porque tem uma mão de obra mais cuidadosa, que tem menos retrabalho, e isso dá um resultado muito positivo, especialmente quando você precisa ter assim, um olhar especializado para coisas mais finas, uma mão de obra mais cuidadosa, mais qualificada. Então, essa é uma grande virtude para quem está pensando, mas o que eu vou ganhar com isso a hora que eu coloco no meu canteiro de obra? Impacto, né? Qual que é o impacto efetivo na qualidade do resultado, né, da minha obra? Então, é uma visão que precisa ser considerada, porque existe um ganho para todo mundo. Você tem um ganho social, você tem um ganho de capacitação e você tem um ganho também na sua produção. E é importante passar essa mensagem, porque às vezes a gente quer fazer a mudança, mas coloca no papel, fala, isso é muito caro, né? A gente está falando, antes de começar aqui a gravação, a gente teve um encontro ontem com um grande banco, e uma das perguntas foi, o grande banco, por que você não tem linhas de crédito de produção, né, financiamento de produção para construções que são a seco ou novos métodos construtivos? E aí tem uma série de questões, né? Tem questões do seguro, tem questões da medição, uma série de problemáticas. Isso até com os novos processos construtivos, como até o foco da Carol, a gente Exato. não consegue hoje a mesma qualidade ou nem consegue financiamento, é isso? Tem financiamento da Caixa, mas é muito complexo. Eu mesmo falei para Elisa, eu não gosto. Eu acabo negando quando vem, porque é tão burocrático, me trava tanto durante o processo da obra. Se a gente tem um banco privado, mais estruturado, mais inovador, ajudaria muito para que esse processo fosse mais fluido, sem tantas traves. Parece que todos eles seguem o banco do governo, né? O que o banco do governo aprova, eles fazem, né? Eles seguem a mesma cartilha. Então, mas
Por que isso? Porque ainda a gente está o quê? Com 10%, 14% da construção brasileira? 5% De steel. de construção industrializada. Industrializada, como um todo. estilo até menos, né? Até É. menos. Então, a gente não chegou nem em 10% da construção. Então, a gente precisa conseguir ganhar mais mercado para isso impactar mais no bolso, para isso gerar mais volume. Exatamente. Então, é um trabalho que ele é constante, mas a gente tem que cada vez mais capacitar as pessoas, porque se eu não consigo transmitir o valor agregado, que é ter uma obra, uma construção a seco, não só do ponto de vista da metodologia construtiva, mas um aspecto que eu falo muito, né, dentro do Instituto e naquilo que eu defendo, é do impacto ambiental. A gente está falando de uma economia de recursos hídricos, né, de economia de recursos, de emissão de carbono. Então, a gente tem que olhar. A indústria da construção civil é a segunda mais poluente do mundo. Do mundo. Então, se a gente não mudar estruturalmente o nosso impacto, a nossa pegada mesmo de mudança ambiental, eu acho que a Carol tem ainda mais dados para falar sobre isso, porque no Enix eu aprendi bastante sobre os impactos. Que bom. É algo que a gente precisa cada vez mais trazer para o nosso setor, né? E a indústria Sim. imobiliária hoje é 10% do PIB brasileiro, Sim. o mercado de construção. E aí você deu até a brecha de a gente falar um pouquinho de Enix também. Eu vou falar, quanto tempo a gente vende parafuso para drywall? Uns 12 anos, 15? 15 anos, mais ou E até menos. uns 4 anos atrás era aquilo que a gente fazia, né? E aí a gente, com o advento de eventos como o Enix, Sim. que abriu não só os olhos para os construtores, os empreendedores, os incorporadores, abriu os olhos para os fabricantes também. Também. A gente começou a enxergar, opa, tem Oportunidades. negócio bom aí, Tem né? oportunidade, tem necessidades, né? Exatamente. Como fabricante, a gente consegue hoje olhar para o mercado e falar assim, tem necessidades, eu preciso desenvolver algo. Sim. Isso, e A a maioria gente- das pessoas acha que a gente importa tudo, né? E aí eu falo, não, gente, os fabricantes aqui no Brasil, a grande maioria já tem as suas linhas de construção a seco. Isso, a gente vem nós vemos nos adequando também muito a isso. E podemos até falar, Elaine, que não há, né, não é dinheiro perdido, né? Tudo que a gente desenvolve Sim. e traz, vende. É verdade. Porque é um negócio, e falta, né? Então a gente vem, tá certo que a equipe de vendas é fantástica, né? Isso ajuda muito. Mas a gente tem visto. E eu queria falar que você falasse um pouquinho do Enix. Com certeza. Já tá chegando, né? Tá chegando. Sexta edição do Enix, nos dias 25 e 26 de abril, no Expo Center Norte. O Enix é como se fosse a FEICOM, só que pautado só na inovação da construção. Então, nós abordamos os sistemas tecnológicos como o steel frame, como o wood frame, construção modular, construções híbridas, nós vamos falar muito sobre isso. Eu acho que o híbrido é um dos melhores caminhos. A gente estava brincando aqui do cenário de tijolinho e eu falei, Haroldo, não se preocupe, porque eu já tive que construir casas e utilizei o tijolinho como revestimento. Não é que nós queremos eliminar a construção tradicional, pelo contrário, ela tem as suas particularidades e ela é boa em muitos casos, mas nós queremos que pelo menos as pessoas saibam da existência de outras possibilidades É a construtivas, opção de escolher, né? opção de escolher, para ela tomar a decisão do que é melhor para ela. Porque, por exemplo, quando a gente fala de rapidez na execução, né? Eu economizei 6 meses do centro logístico do Mercado Livre. Depois você pesquisa no Google quanto é um dia de faturamento do Mercado Livre. Qual foi o impacto financeiro que a gente trouxe naquilo? Qual foi o impacto na sociedade? Ou seja, quantas pessoas foram empregadas através daquela construção que foi realizada em menos tempo e quantas pessoas vão conseguir ganhar ali o seu recurso mais rápido. Então, é algo bom para todo mundo, além do impacto ambiental, como a Elisa bem comentou. Então, uma obra dessa que teria centenas de caçambas, porque é desesperador você ficar na frente de uma obra de construção tradicional, a quantidade de entulhos que sai. A média fala em 30% de desperdício, né? É muito alto esse número. E é também um impacto financeiro que ninguém normalmente contabiliza. Cada 100 reais que você põe na obra, 30 você está jogando na caçamba, né? 30 está jogando no lixo. Além do seu impacto financeiro, você está ainda gerando ali um resíduo que é de difícil descarte, é de difícil... por exemplo, quando a gente está aqui em São Paulo, a gente tem que pagar um custo a mais. Quando a gente está em regiões como, por exemplo, Fernando de Noronha, vocês não têm noção como é caro. Por quê? O descarte ambiental se torna mais caro também.
a gente tá com os nossos aterros lotados de lixo. Não tem mais aonde enfiar lixo, gente. E o steel frame, ainda o que sobra pode ser reciclado novamente. A gente tem empresas hoje do mercado que fazem gestão de resíduo para nós. Então, tem uma caçamba especial que isso volta de novo para a fábrica e vira material novo. Na nossa indústria da Placlux, nenhum pozinho da chapa cimentícia é desperdiçado. O que sobra vira bloquete, vira revestimento. Enfim, a gente faz coisas diferentes com as sobras do material. 100% reciclado. Não tem nada que saia da fábrica que não seja reutilizado. Sem contar a economia de água, né, Carol? Porque acho Total. que isso Esse é o mais chamou muito importante. atenção. Sim. Assim, o quanto que o steel frame economiza na água. E a água é um recurso que a gente tem que cada vez mais preservar e está escasso e impacto, né, na mudança climática. Então, a construção a seco vai chegar um momento em que ela vai ser imposta, vai ser top-down, né? A gente vai vir com uma imposição ou por via de alguma norma ou por umas questões. Agora a gente já tem inclusive alguns estados implementando IPTU verde. Ainda não temos em São Paulo, mas, por exemplo, Salvador já tem IPTU verde. Então a gente vai começar a ter umas mudanças sistêmicas para que na sociedade tenha outras metodologias construtivas. Isso vai acontecer. É uma questão só de tempo, porque a certeza é que isso vai acontecer. Hoje, Né? nos nossos produtos, muitas construtoras já pedem. Você tem o LEED, você Sim, tem o EDGE, SGA, Aqua. todas as... Tá? É. E eles pedem todas essas certificações, essas aprovações para fazer entrar na conta deles. Sim. E é uma realidade. Tá? Mas, tá bom, eu quero participar do Enix. Como é que eu faço? É só entrar no site do Enix. Nós temos 3 modalidades de ingresso. Uma só para visitar a feira, então para ir lá visitar o stand da Âncora, conhecer mais sobre as inovações da Âncora nesse setor e de outras empresas também. Nós vamos ter a Vila Modular, então o ingresso da feira também dá acesso para essa vila. São 4 construções diferentes. Então, para quem tem muita curiosidade, será que esse negócio é firme? Será que balança? Será que é resistente, como o Haroldo bem comentou? Será que atravessa a parede? Você vai poder ter uma experiência mesmo com a construção, de entrar numa casa feita com esses sistemas construtivos. E nós temos também ali o Steel Experience. Isso que eu queria saber. Muito legal, você vai colocar à prova o sistema construtivo. Muito mais do que a Carol, o Haroldo, a Elaine, a Elisa está falando, você vai testar. A gente fala muito sobre a qualidade na acústica que tem no steel frame, né? O impacto que isso traz no conforto interno ali da família. E você vai entrar numa cabine e você vai experimentar como é essa acústica. A segunda cabine é de resistência a fogo, que é algo extremamente importante também. O steel frame ele tem um triplo de resistência a fogo da construção tradicional. Então, você vai lá, o Haroldo vai ganhar um maçarico na mão dele, do lado tá o corpo de bombeiro. Eu vi você com o maçarico na mão esses dias, não foi? Agora eu tô super aprontando. Não me dá um negócio na mão que eu já tô tacando fogo, já tô com martelo. O meu irmão brinca, lá a Thor. A Thor tá descendo com o martelo, vai aprontar alguma coisa. Aí eu falei, a Thor mesmo, porque a Tora é meio estranho, né? Vamos deixar a Thor. Mas é engraçado essa cultura, né? Quando a gente fala de steel frame, e aí, claro, né, fala de paredes de gesso, que é o jeito que o senso popular assimila, a primeira pergunta é, mas eu não vou poder socar a parede? Aí a pergunta que a gente faz é, gente, vocês estão socando parede assim no dia a dia? Na alvenaria? No nosso caso, eles perguntam, né? Mas eu vou poder pendurar um quadro? E daí entra a nossa Como que é a parte. fixação? Tal. Pode socar. Mas tem o plano de saúde em dia, porque vai quebrar a mão. Porque não Então, tem mas essa gente, por que as situação, pessoas né? querem tanto socar a parede, né? Eles querem essa sustância. Eu sempre ouvi, desses 15 anos que a gente está trabalhando, não, mas o ladrão... Eu também já ouvi isso. Aí eu falo assim... Eu falei, esse ladrão é muito retardado, ele tem que ir pro manicômio, não é nem pra prisão. O ladrão entra pela porta. Ele Pela não janela. Ele não entra pela parede. Não, eu nunca vi. Sabe? Não é? E agora eu vim aprendendo, estou aprendendo bastante. Olha, que eu tenho feito, vocês têm feito estudar por causa disso. Que bom. É mais difícil, eu acho, atravessar hoje uma parede de CS do que uma parede de alvenaria. Exatamente. E com um martelinho lá, uma marretinha, você pum, 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 você quebra o bloco. Sim. Quantas camadas nós temos para rever? Exatamente. Tá. Quem são... pode falar aí. Não, eu ia perguntar, né? Que a gente está falando do conteúdo tal, do Enix, É. mas vai muito além dos sistemas construtivos, né? Sim. Você tem
Você tem aí um A time gente- de peso com mais Isso que eu ia conteúdo, né? perguntar. A gente também. quis trazer também essa pegada do empreendedorismo, do inspiracional, né? Então, ano passado a gente foi até um pouco julgado, porque eu levei Paulo Vieira, Thiago Nigro, a galera... Por que a Carol tá levando essas pessoas que não tem nada a ver com construção a seco? Mas olha que curioso, porque ano passado o Thiago Nigro foi na feira, esse ano ele virou meu cliente. E Sim. ele vai construir comigo, Thiago Nigro. Ah, então. Maíra Card, já que é a esposa do Thiago, eu já estou fazendo um escritório dela, utilizando os nossos sistemas construtivos também. Então, isso não beneficia só o Grupo Inova Steel, mas beneficia todos aqueles do mercado, porque isso vai divulgar. A gente está estourando a Networking. bolha. Sim. O ano passado, quer queira, quer não, nós tivemos a entrada de um grande empresário completamente off do Uhum, negócio que veio e deu uma mexida nesse mercado inteiro. sim, Tá? Né? Você vê, ele esteve até com você o ano passado, não teve palestrando sim, lá? sim. E ele trouxe à vista as luzes para um sistema, Uhum. tá? Que o pessoal começou a perguntar. Ah, você trabalha com aquilo? Trabalho. É isso pra gente também. É o estourar a bolha, né? Você Sim. falar com... Porque qual que é o grande problema desses eventos? É que eles querem falar sempre com as mesmas pessoas. Dessa forma, a gente não vai sair Fica dos muito 5% nichado, né? nunca. Não. Então, esse ano nós temos Joel J, que hoje está sendo um dos maiores palestrantes do Brasil, né? Ele é o palestrante mais caro do Brasil. E Joel já iniciou o processo dele de orçar a casa comigo. Ele, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque eu já passei 2 desgostos com construção tradicional. Ele já tinha começado a casa, não saiu da fundação e as 2 empresas, enfim, É. não agiram de boa fé com ele, teve experiências ruins. Então, nós teremos Joel J, nós teremos Apolinário, Semenzato. E esse ano a gente teve uma ideia muito disruptiva, que eu pensei assim, será que vai dar certo um negócio desse? Eu falei, vou tentar, né? Falei, ô Sharks, já que vocês já vão estar lá, se a gente fizesse um Shark Tank ao vivo da construção industrializada e a galera fazer o pitch lá e vocês poderem se tornar sócio de algum deles. Assim como o Apolinário se tornou sócio do Léo, Das cores, da das Decor Colors, Four Colors. e hoje está sendo a maior empresa do grupo do Apolinário. É. Aí ele falou, eu quero. Aí o outro, eu quero também. E a gente vai fazer isso. Eu não pude usar o nome Shark Tank por conta da Sony, né? Mas vai ficar a rodada dos tubarões ali. Você tem 10 minutos para convencer os Sharks. Então vai ser um negócio Ó, muito eu legal. vou estar lá, vou querer assistir isso. E eu vou lá, Com então. Eu vou lá certeza. levar mulheres imobiliárias para eles serem investidores. Muito bom. E você almeja um novo público este ano? Sim, esse ano nós teremos 3.500 participantes. Um público Olha só. bem grande. E esse público variado, né? Ano passado nós notamos que 60% do nosso público eram empresários. Provavelmente por conta do time de palestrantes que a gente levou no ano anterior. E isso trouxe uma nova visão, porque as pessoas estão olhando muito para o mercado imobiliário, como a Elisa comentou. É a forma de aplicação mais segura que tem hoje. Então, muitos deles querendo construir ou que têm as suas próprias empresas estão pensando em expansão. Então, eles foram com esse olhar de como esse mercado pode agregar na minha empresa, sabe? E esse ano, bastante arquitetos, engenheiros, enfim, todo esse time mais técnico e também os empresários, consumidor final. A gente consegue falar com todos os públicos. Olha, e vou te falar, e você está fazendo um barulho. Tá Eu mesmo. fiz uma live esses dias aí com um instalador, um montador. Ah, Eu comecei a me afinar muito com os montadores. muito bom. E muitos deles lá, era até no Insta mesmo. Eles começavam, Haroldo, você vai no Enix? Haroldo, você vai no Enix? Haroldo, você Olha vai no que Enix? bom. Vou te ver no Enix. Eu falei, Elaine, Vamos o ano focados, passado eu não fui no Enix. Esse ano eu falei, Elaine, cheguei no... Elaine, eu vou ter que ir pro Enix esse ano. Não, nós Porque somos cobrados tanto por os nossos clientes, como a equipe também. Não, Sim. nós temos que ter lá. Pegando aquela visão que a gente falou, né, no começo aqui, não, temos que estar, não. O time de vendas quer estar lá também. Exatamente. Sabe da importância. Sabe da importância de levar o conhecimento para o cliente, de estar. A gente tem que conseguir, né, Elaine, traduzir isso para o empreendedor. A gente falava também há pouco sobre retrofit, que é Sim. agora, né, é uma vertical. Cada vez mais a gente vai ver, porque o espaço público está escasso, está mais caro. São Paulo, né, a gente brinca que a Manhattan não tem mais lugar não tem mais terreno na Manhattan, tem que agora demolir ou retrofitar. A gente falava ontem também nesse grupo que eu tive o encontro. Muitas empresas comprando prédios comerciais B ou C
para retrofitarem e lançarem como residencial, porque estão localizados em bairros que precisam de uso misto, está em São Paulo. E no Rio de Janeiro, então, o retrofit nem se fala. E quando a gente fala de retrofit, a gente precisa pensar em novas metodologias construtivas, porque os prédios, às vezes, não foram pensados para essas cargas. Porque a gente falou de estrutura agora há pouco. Exatamente. Então, assim, a gente tem que conseguir traduzir isso para o empreendedor. Falar, você vai retrofitar? Você já pensou em novas metodologias construtivas que são mais leves, mais eficientes, né, que impactam menos o meio ambiente, que são menos caçambas, menos entulho? Esses né, empreendimentos são geralmente em áreas de muita movimentação, em zonas que são complexas para fazer o bota fora. Então, conseguir traduzir isso para o empreendedor, mostrar para o empreendedor, eu sei porque eu também penso muito como empreendedora, né? Sim. Como é que você vai ter acesso a essa né, esse novo conhecimento na aplicabilidade do seu dia a dia? Então, acho que o Enix tem uma função, né, e eu estive lá e posso passar isso para quem está interessado em ir, vá, porque você vai ter um entendimento de várias frentes. Não é só ir lá e falar, olha, a âncora faz uma boa fixação, tem uma boa fixação. Como que eu aplico isso? Sim, essa é uma... Por que isso é importante para mim, para o meu negócio? Então, as pessoas que estão ali conseguem te dar a solução desde uma fixação âncora até como é que você vai né, ter o seu resultado. Como você vai tratar aquela parede. Porque... Conseguir um investidor, conseguir um fundo, conseguir um banco, conseguir um bom material. Você precisa conseguir dar todas as pontas para uma visão empreendedora. Então, isso acho que a Carol faz muito bem, o Enix faz muito bem, e é o que a gente também quer mostrar, né, para o setor. Só de você pensar numa construção que você sabe quanto ela vai custar do começo ao fim. Exato. E o tempo que você vai ter, E né? o francês não entra. Você conhece o francês, né? Não. É o Jacques. Ah, Jaque. Jacques fez assim, vamos fazer ali, vamos fazer... Não. O projeto está pronto, vai custar tanto, e assim. Quer dizer, Em tanto tempo. em Em tanto tanto tempo. tempo. E tempo também é um recurso muito caro. Eu lembro num Sul, há uns 12 anos atrás, vi uma palestra sobre steel e uma pessoa falou que era muito interessante. O steel, você fica mais tempo afiando o machado do que cortando árvore, né? É isso mesmo. Você Tá. fica mais tempo se planejando, É. executando um bom projeto do que de fato em loco. E aí, rapidamente, aquela que vocês falam, um ano antes a pessoa está morando, ou até um ano e meio antes. No Enix, as casas que o pessoal vão ver lá vai ser construída em 72 horas. Então, Nós temos 3 dias de montagem no pavilhão. Então, a Feicom também acho que estava fazendo alguma coisa, né? Numas casas mais rápidas. sim. Tá na casa, tem algumas coisas por aqui. Ah. Mas ela fala, tem brilho nos olhos. As duas têm brilho nos olhos. A gente ama muito o que a gente faz, né, Carol? Assim, Eu amo, gente. Não, Eu acho que isso daí é um grande diferencial das mulheres. A gente É faz as verdade. coisas com brilho nos olhos. Isso. Seja qualquer função que a gente esteja executando. É A verdade. Elaine às vezes está assim, meio assim, farol abaixo, fala, Elaine, meta batida lá. Eu também gosto de ouvir essa frase, viu? Não é verdade? Eu gosto. Sabe que você tá falando do brilho nos olhos, né? O Joel é uma pessoa de difícil acesso. Mas não por ele ser inacessível, pela questão de agendas e tudo mais, pelo patamar que eles chegaram. E eu tive com ele essa semana, e aí ele levou as crianças. E eu levei o meu marido também para reunião. E aí eu fiz soquinho com os filhinhos dele e depois cumprimentei ele. Aí ele falou, você me ganhou nos 30 primeiros segundos. Eu falei, por quê? Aí ele, porque você se importou de cumprimentar primeiro os meus filhos, para depois me cumprimentar. Ele falou, não sei, você tem um brilho nos olhos quando você fala desse negócio de steel frame, que me faz querer fazer isso também. Sim. Como é interessante, né? Que a gente consegue passar isso para as outras pessoas. Eu acho, a gente gosta de vender. Porque a gente gosta de dinheiro, né, Elaine? Mas a gente gosta de realização, a né? gente gosta disso. É entregar a solução, Sim. dar a melhor condição, É. fazer o negócio acontecer. A Elaine odeia que eu ando em São Paulo. Como é que é, Elaine? Ele parece um político, que eu não vou citar o nome, mas ele fica andando e fica assim, olha, aquela ponte, A a gente- fixação é minha. É nossa! Olha, aquela, eu participei, eu que fiz a instalação, ali tem âncora, aqui tem não sei o quê. Olha, eu fiz isso. Parece um político aí que diz que construiu quase São Paulo inteiro, né? Mas é gostoso a gente isso, ver. então com esse Mas brilho você nos imagina olhos, né? vocês, daqui a pouco você com a sua construtora e você Mas com, eu tenho certeza que com as você suas já fez ações, isso, não faz? fazendo Essa obra é minha. todos esse bairro inteirinho Com aqui certeza. foi construído por Mas a semana passada a gente teve uma aluna nossa da pandemia que ela fez o nosso curso de capacitação e ela colocou no nosso grupo a foto da imobiliária dela. Foi muito emocionante. Então, Porque ela, na pandemia, tinha perdido o emprego, não tinha nenhuma perspectiva ali.
fez nosso curso, se capacitou assim, montou a própria imobiliária, tem hoje o time dela. Então a gente consegue tangibilizar isso. Isso é muito Sim. gratificante, a gente conseguir tangibilizar, né? Me fala uma coisa, você tem um evento também que vai acontecer, não? Temos. O evento oficial do Instituto Mulheres Imobiliário é o Soma, que é um evento que coloca o protagonismo feminino no palco. A gente, esse ano, completa 3º ano de Soma, né, o Soma anual, porque a gente também começou a fazer somas regionais. O mercado imobiliário, ele não é o mesmo para o Brasil todo. Verdade. O mercado do Sul é diferente do Centro-Oeste, que é diferente do Nordeste, etc. Então, a gente fez agora em março uma edição que foi o Fila de Espera em Curitiba. E agora, em agosto, para comemorar os 5 anos do Mulheres Imobiliário, estaremos no MASP, 14 e 15 de agosto. É um evento no MASP porque ele tem uma simbologia, né? O MASP, para quem ainda não sabe, ele é projetado por Lina Bobardi, uma arquiteta que tomou o Brasil como sua casa, é parte do movimento modernista que transformou a história do Brasil, a história cultural, artística, né, e arquitetônica do Brasil. E é um lugar que representa muito para nós, né? Acho que é um lugar que está ali, qualquer manifestação, qualquer vontade de a gente se manifestar, a gente está no MASP. É um lugar da gente poder manifestar a nossa vontade de colocar mulheres no palco, colocar protagonismo feminino, integrar as mulheres nesse ambiente, né, de estar junto com os homens para uma construção do mercado que seja mais plural e mais gentil. Porque se a gente fala de mercado imobiliário, a gente fala de construir sociedade, a cidade, tudo é mercado imobiliário. Então, a gente está falando também de conscientizar muito a nossa sociedade da importância desse tema. A gente já tem uma programação bem completa, convidando todos vocês também para fazerem parte, mas é fundamental e um dos nossos painéis é discutir a construção verde, a construção sustentável, os selos e o impacto, né, ambiental. Então, a gente também traz isso para falar para aquelas pessoas empreendedoras do setor imobiliário, especialmente os construtores, as construtoras, o quanto é importante a gente pensar em impacto, em ESG, que é a governança socioambiental, que envolve novas metodologias construtivas e capacitação de pessoas diversas. Olha só. Gente, a gente está chegando no final. Tá? Aqui você pode ver o nosso... Olha, ficou meses para a gente conseguir saber o nome do nosso podcast. Sim. O nome é um negócio difícil, né, gente? Não é verdade? E aí, mestre, eu estou aqui com 3 mestres, né? Cada uma no seu plano, no seu negócio. E aí eu vou pedir agora um desafio, é uma pequena fala, e fala aí, mestre, e vocês vão falar. Uau, tá bom? Tá bom. Tá? Então, Elisa, o que você almeja, tá? E o que você espera que melhore, tá? Para a mulher na construção, na imobiliária, nessa tratativa de tudo que a gente conversou aqui hoje, tá? E como você pode contribuir? Fala aí, mestre. Haroldo, eu vou te responder com algo que eu falei no primeiro encontro, em 2019, quando a gente completou 100 mulheres, a gente fez o primeiro encontro em São Paulo do Mulheres Imobiliário, e a primeira fala foi: eu realmente gostaria que a gente não precisasse falar desse assunto. Eu gostaria que a nossa sociedade fosse gentil, respeitosa, equânime, segura, especialmente para as mulheres. Então, quando a gente chegar nesse ambiente onde a gente tem a segurança de andar na rua, independentemente do horário que for, a gente vai alcançar o nosso objetivo. Mas a gente só vai chegar lá se todos os setores da construção, da sociedade, da indústria estiverem preparados para terem as mulheres em qualquer ambiente que ela queira, mereça e deseje estar. Muito obrigado, muito obrigado. Né? Completo. Hã? Completo. Carol, tá? Você contou a sua história desde os 12 anos, pelo menos você falou Sim, desde os 12, tá? Sim. Então você é uma mulher da construção e começou com heavy steel e hoje é light steel e todos os steels, acredito, Sim. tá? E a pergunta vai ser quase a mesma, tá? O que você almeja para você, para o seu grupo e para tudo isso? Você é um exemplo para as mulheres. O que você pode falar para elas também? Fala aí, mestre. Haroldo, o propósito da nossa empresa não é só que a nossa empresa cresça, né? Graças a Deus, nós fechamos ano passado com um grande faturamento de 180 milhões. Esse ano nós vamos faturar meio bi, 500 milhões de reais. Eu tenho muito orgulho desses números porque eu sei o quanto é suado a gente chegar até aqui. E o que eu almejo é que as mulheres que estejam junto conosco e aquelas que não estão também possam crescer junto conosco.
entender o equilíbrio, encontrar o equilíbrio entre todas essas tarefas que nós comentamos, sem perder a feminilidade, sem perder a sua autenticidade. Eu sou muito menina e eu não me importo de ter o jeito de menina. Eu acho que eu não preciso ser grossa, eu não preciso ter uma voz de comando autoritária para ter autoridade. Então, o que eu desejo é que as nossas mulheres possam ser elas mesmas, autênticas, dentro do seu espaço, que elas sejam respeitadas, que elas se sintam abraçadas e que, principalmente, nós possamos abraçar umas às outras. Ótimo, ótimo. É verdade, né? Vocês precisam ser mais unidas. Exatamente. No dia que vocês forem mais unidas, vocês dominam o mundo. Já era, né? Haroldo, eu costumo falar o seguinte, não adianta competir comigo que eu também quero que você ganhe. É. E a gente torce muito uma pela outra, porque a Carol crescendo, a Carol prosperando, todo o mercado vai prosperar, a água vai subir para todo mundo. Você vende mais, ela constrói mais, ela constrói mais, você vende, a gente isso. vende, a Elaine Todo vende, mundo ganha. Todo mundo ganha. Elaine, para ela é sempre mais difícil falar, mas tá? O que você almeja? Você tem um casal de filhos, uma menina, Sim. tá? Vamos dizer, a gente quer tudo de melhor para os nossos filhos. Mas o que você pensa? Vou te englobar tudo, falando do seu trabalho, das suas coisas. O que você espera que você pode trazer para o mundo para, né, Natália, olha, quase que sim, para Natália ter uma vida melhor, tá? E todas as mulheres, todas essas pessoas que estão embaixo do seu guarda-chuva e muito mais que vão chegar. Fala aí, mestre. Olha, Haroldo, essa é uma pergunta bem profunda, né? Porque quando a gente começa a mexer com filho, né, é uma outra parte nossa ali que é muito sentimental, né? Então vou tentar ser mais direta possível com isso. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Como mãe, o papel que a gente tem para uma filha. Sim. Eu tenho que prepará-la para o mundo, né? Eu espero que ela olhe para mim e veja assim muitos exemplos, né? De quem acredita, de quem não desiste, não só ela, né? Mas como essas pessoas. Um outro ponto que nós não falamos aqui é a questão também do etarismo, né? Então, assim, não tem idade, né? Você é muito jovem, você também, Sim. né? Então, assim, a gente às vezes não consegue conquistar alguma coisa aos 20, mas a gente vai conquistar aos 30, aos 40, aos 50. Então, eu acho que, assim, a mensagem que eu tenho que deixar para as pessoas, para as mulheres, para minha filha e outros mais, é que é possível. Você quer? Uhum. Você acredita? Então, você vai ter, você vai conquistar. Pode demorar um pouquinho mais, às vezes você tem que mudar a sua rota, você tem que ajustar seu caminho, mas você tem que acreditar. E a competição não é, como vocês estaram com as colegas do mercado, não é. A competição tem que ser com a gente. Sim. Qual é o nosso limite? Eu vejo isso muito hoje comigo. Aonde que é o meu limite? Conhecer os seus limites. Onde né? que eu posso chegar? Então, a mensagem que eu quero deixar para minha filha é que ela pode ser o que ela quer, como ela quiser e quando ela quiser, né? Então, é isso. Muito bom. Então, gente, eu tenho só a agradecer a vocês. Foi muito bom. Olha, eu vou falar que eu estava receoso. Ah, é? Você Sim, não- porque é muita gente boa, como eu falei, são expoentes no negócio e nas relações de vocês. Então, eu só quero agradecer muito em nome da Âncora, tá? E do nosso podcast. E agora eu só vou agradecer e vou pedir para você que estava assistindo a gente, muito obrigado para você e vamos para o próximo episódio do Fala aí, Mestre, o podcast do Âncora Group. Até mais.